aos amados irmãos e amigos que nos acompanham pela internet, sejam abençoados neste momento. E o meu pedido ao Senhor é que nesse momento o seu coração esteja quieto. Meu pedido ao Senhor é que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, na sua mente, e livre de qualquer distração. Porque nós viemos aqui para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor está neste lugar. E eu convido aos amados irmãos nesse momento a abrir a palavra do Senhor no salmo que já foi mencionado aqui pelo presbítero Fred nesta manhã. E louvado seja Deus por sua palavra. Salmo de número 67. Esse salmo, irmãos, ele faz parte do segundo livro dos Salmos. Como os irmãos devem saber que os Salmos ele é dividido em 5 livros, assim também como o Pentateuco, escrito por Moisés. E esse salmo, ele nos traz justamente a revelação de Deus para a sua igreja, a tornando assim uma igreja missionária. Na verdade, esse salmo é um salmo missionário, onde Deus estabelece os seus propósitos divinos para abençoar a sua igreja e para fazer o seu nome conhecido. Quero deixar registrado aqui, nesta manhã, o título dessa mensagem: Aqueles que conhecem Deus devem torná-lo conhecido. Aqueles que conhecem Deus devem torná-lo conhecido. Vamos à leitura dos Salmos. Salmo de número 67. Acompanhe comigo. Assim diz a palavra do Senhor: Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Louvado seja Deus por sua palavra. Como eu já disse, irmãos, esse salmo é um salmo missionário. E como estamos nesta manhã, e assim também à noite, adorando a Deus, oferecendo a Deus um culto, a qual nós falamos sobre missões. E esse salmo vai revelar o desejo de Deus de abençoar a sua igreja, para que o seu nome seja conhecido, para que o seu nome seja proclamado, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja adorado. Quando nós percebemos e damos atenção ao verso 1 e 2, ele diz: Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Aqui essa expressão, meus amados irmãos, em primeiro lugar que nós iremos tratar, é que a oração para a bênção de Deus na igreja. Quando o salmista menciona aqui, seja Deus gracioso, é porque a graça vem do Deus que detém essa graça. Um Deus gracioso. Eu e você estamos aqui nessa manhã porque a graça de Deus nos alcançou. Eu e você estamos aqui respirando, contemplando a bondade de Deus nas nossas vidas. Isso é a graça de Deus. Por isso que o salmista inicia o salmo: seja Deus gracioso.
Essa é a oração que o salmista faz, tendo assim em primeiro lugar a oração para a bênção de Deus na igreja. E o verso 1 e o verso 2 revela essa oração, esse pedido para que Deus abençoe a igreja, para que Deus estabeleça os seus propósitos divinos e dê justamente à igreja a unção do Espírito Santo para fazê-lo o nome dele conhecido. E quando olhamos para o Salmo 1, esse Salmo vai mencionar o que está escrito lá em Números capítulo 6, a partir do verso de número 22 ao 27, que vai falar da bênção sacerdotal. Esse Salmo vai expressar justamente, a refletirmos, a levarmos justamente lá em Números, capítulo de número 6. Esse Salmo nos dá a seguinte apresentação sobre a bênção sacerdotal em Números capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e lhe dir-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós entendemos que a bênção do Senhor estava sobre o sacerdote. E ele diz a Moisés: Moisés, fala a Arão, o teu irmão, que a minha bênção será com ele. Mas não só com ele, Moisés, a minha bênção será com seus filhos. Mas não com seus filhos só, Moisés, a minha bênção será sobre os filhos de Israel. Aqui nós entendemos, meus amados irmãos, que um Deus gracioso, Ele estabelece a bênção sobre a sua igreja e sobre as gerações futuras que hão de vir para proclamar o seu nome conhecido. E não somente isso, mas o verso 24, ele diz: o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. A igreja, aqueles que conhecem ao Senhor, não só desfrutam da bênção do Senhor, mas desfrutam também da bondade, da misericórdia, da graça e da soberana proteção do Senhor. E quando ele diz: faça resplandecer o rosto sobre ti, o que é que ele está dizendo? Que o Deus gracioso, Ele salva, não para nós ficarmos sentados num banco, mas Ele salva para estabelecer o seu propósito de ir e pregar a palavra, de ir e anunciar a Ele, ao Deus poderoso, ao Deus santo, ao Deus criador de todas as coisas. E a gente lembra justamente quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber os ensinamentos, os mandamentos do Senhor, e quando ele desce com os mandamentos em suas mãos para anunciar ao povo de Israel, o seu rosto resplandece em glória, que é tanto que o povo não pode contemplar. Ele coloca um véu. Só que a glória que estava estabelecida no rosto de Moisés, ela era passageira, ela desvanecia, ela não era contínua, e com o tempo ela passava. Mas louvado seja Deus, que um Deus gracioso, Ele nos chama, Ele nos salva, Ele nos capacita, e Ele nos dá, nos chama para proclamarmos a sua palavra, proclamarmos o seu evangelho. E essa glória que agora está estabelecida sobre a igreja do Senhor, é justamente o Espírito Santo habitando na minha e na sua vida. E essa glória que agora há em nossa vida, não é uma glória passageira, não é uma glória que desvanece, mas é uma glória eterna, porque o Espírito Santo habita na minha e na sua vida, por intermédio de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
E no verso de número 2, ele diz: para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Meus amados irmãos, pela graça de Deus, estamos aqui, nós conhecemos Ele, sabemos quem Ele é. Mas tem pessoas que ainda não conhecem o Senhor, tem pessoas que estão andando aí desgarradas, tem pessoas que estão aí no tormento do pecado, aprisionado pelo pecado, vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, vivendo uma vida afastada do Senhor. E o Senhor, por sua graça, nos chama. E nos chama para quê? Para anunciar o caminho, para anunciar a salvação. É fato que o véu que estava no rosto de Moisés era estabelecido como véu transitório, passageiro. Mas é fato que agora nós o conhecemos, aquele que de fato antes nós não conhecíamos. Ele se revelou para nós por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Ele se revelou para nós através da sua palavra. E nós o conhecemos. E nós sabemos a quem servimos, a um Deus santo, a um Deus poderoso, a um Deus soberano, a um Deus criador de todas as coisas, a um Deus que enviou o seu Filho, seu único Filho, para morrer na morte de cruz, por meus pecados e pelos seus pecados, para sermos perdoados, para sermos lavados pelo sangue de Jesus ali derramado na cruz. Meus amados irmãos, nós temos uma missão, a igreja tem uma missão de proclamar a verdade do Senhor, de anunciar aos perdidos, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus, de anunciar a salvação só vem por meio de Jesus, não veio por meio de obras, não veio por meio de santo qualquer, não veio por meio de Maria, mas unicamente por Cristo Jesus. Louvado seja Deus! E eu e você temos essa missão de proclamar a salvação. Mas em segundo lugar, a oração para Deus ser louvado. A oração para Deus ser louvado. Acompanhe comigo o verso 3 e o verso 4. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegre-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Meus amados irmãos, como é que os povos vão louvar a Deus sem o conhecê-lo? Como é que os povos, aqueles que não conhecem ainda Jesus, vão louvar e adorar a Ele sem conhecê-los? Sem ter um encontro com o Senhor? Como esses vão se alegrar com o Senhor sem desfrutar da verdadeira alegria que o Senhor concede? E nós desfrutamos da bênção do Senhor, nós desfrutamos da salvação do Senhor, nós desfrutamos da alegria plena do Senhor em nossas vidas. Mas tem povos, tem vidas que não conhecem ao Senhor. E essa oração estabelecida para que os povos louvem ao Senhor, para que os povos conheçam ao Deus único e verdadeiro, para que os povos se arrependam dos seus pecados. Meus amados irmãos, semana passada nós desfrutamos aqui em nossa cidade de uma bênção, a Consciência Cristã, que tinha como tema
O poder do Espírito Santo. Agora refletimos, meus amados irmãos, se a igreja do Senhor estivesse cheia do poder do Espírito Santo, se a igreja do Senhor, de fato, como foi louvado aqui, quero ser um vaso de bênção, mas esse vaso, ele tem que estar cheio do poder do Espírito Santo. Esse vaso tem que estar na mão do oleiro e desfrutar das bênçãos do Senhor, e desfrutar justamente daquilo que o Senhor pode nos enchermos com o poder do seu Santo Espírito. Já pensou, meus amados irmãos, se a igreja desfruta desse poder do Espírito Santo? Nós estaríamos hoje com o coração fervorosos, proclamando a palavra do Senhor dentro dos nossos lares, na nossa parentela, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, onde quer que o Senhor nos levar, nos colocar, porque o vaso não escolhe de maneira nenhuma onde ele vai ficar, é o oleiro que coloca, é o oleiro que enche o vaso, é o oleiro que diz: assim eu quero te usar e quero te colocar onde eu quero colocar. Louvado seja Deus. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor, e o que eu e você temos feito para tornar Deus conhecido? O que eu e você temos feito justamente para anunciar esse Deus que eu e você conhece? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós damos ouvido ao que o Espírito Santo fala. E nós não encontramos barreiras nenhuma. Os nossos corações estão livres das coisas terrenas. Os nossos corações não estão apegados às coisas desse mundo. Mas unicamente, diz: Espírito Santo, me usa para a glória do nome do meu Deus. Espírito Santo, eis-me aqui. Me diz o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o que é a minha missão de fazer, a proclamar a palavra da salvação. Espírito Santo, me leve onde o Senhor quer me levar. Conduz a minha vida conforme a tua vontade. Espírito Santo, estou aqui não para fazer a minha vontade, pois a minha vontade ela é má, o meu coração é má, o meu coração quer se afastar de Deus, o meu coração não quer fazer a obra do Senhor. Mas Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, me leva. Espírito Santo, me liberta das coisas desse mundo para fazer a tua obra. Espírito Santo, para anunciar a Jesus Cristo. Espírito Santo. Sabe, irmãos, quando nós contemplamos na televisão aquelas enchentes e vemos que as enchentes vêm e levam muitos carros, e aqueles carros ficam boiando, as águas ficam levando de um canto para o outro, de um lugar para o outro, e o carro possui estabilidade, por ter combustível, por ter freio, por alguém estar dentro no volante, ele não consegue ficar estável, ele se movimenta, vai de um canto para outro. Assim é a minha e a sua vida. Quem dirige as nossas vidas é o Senhor. Não queira apagar a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Não queremos, meus amados irmãos, estar estagnados, presos. Deus nos chamou para uma obra, e essa obra ela é santa. Mas em terceiro lugar, do verso 6 ao verso 7, aqui é uma expressão de confiança no acréscimo do reino de Deus. Acompanhe comigo o verso 6 e o verso 7. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão.
Louvado seja Deus. Aqui está a expressão da confiança que só Deus pode salvar. Aqui está a expressão da confiança que, se nós nos dispormos e abrirmos nosso coração para fazermos a obra do Senhor, a obra do Senhor vai gerar frutos. Vai gerar frutos. A nossa missão é proclamarmos a palavra do Senhor. A nossa missão não é colocar alguém sobre a parede e forçá-lo a aceitar ao Senhor Jesus. Não. Plante a palavra. Lance a palavra. Fale de Jesus. Fale do caminho. Fale da salvação. Porque quem faz crescer é Deus. É o Espírito Santo. Plante a palavra. Eu vou fazer uma pergunta para mim e para você. Não precisa responder. Será que eu e você estamos cheios do Espírito Santo de Deus? Será que eu e você desfrutamos do poder do Espírito Santo de Deus? Isso é só uma reflexão. Mas o acréscimo vem. O acréscimo vem. E esse acréscimo vem por proclamarmos a palavra do Senhor. Não é eu, não é você não, meus amados irmãos. Nós não podemos nada. O próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nós apenas somos embaixadores do reino, embaixadores de Cristo, embaixadores de proclamar a verdade do Evangelho, a verdade que salva, que liberta e que transforma. Eu e você somos embaixadores. Por que somos embaixadores? Acompanhe comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Já estou finalizando. 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Capítulo de número 5, do verso 18 ao 20. Vai falar do ministério da reconciliação. Olha que ministério lindo Deus colocou em nossas mãos, de reconciliar o perdido, o pecador, com Deus Pai, com Deus vivo, com Deus eterno. Olha o que é que ele diz, capítulo número 5, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18 ao 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você temos ministérios da reconciliação, de lançar a palavra ao perdido, para que o perdido se arrependa e se chegue a Cristo. Eu e você temos o ministério da reconciliação, para proclamarmos a verdade, para proclamarmos o caminho, para proclamarmos a paz que excede todo entendimento. E ele continua dizendo, verso 19: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o quê? A palavra de quê? Da reconciliação. Deus confiou, meus amados irmãos, a amada sua igreja, a palavra da reconciliação. Eu e você temos esse ministério de sermos uma igreja missionária para levar a palavra àqueles que estão perdidos. Verso 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que bênção, olha que bênção que nós recebemos de um Deus gracioso.
a confiança de proclamarmos a sua palavra, a verdade do Evangelho. E o que nós aprendemos com este salmo? Duas coisas que nós aprendemos. E como a igreja do Senhor não pode só ouvir a palavra, ela tem também que praticar a palavra. A primeira coisa é que uma igreja missionária zela pela glória de Deus. Uma igreja missionária zela pela glória de Deus. Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus nos envia, e isso para a glória do seu nome, para que o nome dele seja glorificado. Eu e você fomos chamados para anunciar aquele que muitos não conhecem, mas eu e você conhecemos. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então pense, quando Deus, o Espírito Santo impulsionar o seu coração para lançar a palavra, você está estabelecendo no coração daquela pessoa e dizendo para si mesmo: Senhor, eu estou fazendo para a tua glória, eu estou fazendo para a tua glória, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja conhecido, que o teu nome seja exaltado, Senhor. É para a tua glória. E a segunda coisa que nós aprendemos, que uma igreja missionária, ela se preocupa com as almas perdidas. Ela se preocupa, meus amados irmãos. Ela estabelece o propósito divino, um crescimento do reino de Deus. Onde quer que ela chegar, ela deseja, arde no seu coração, que pessoas sejam salvas, por intermédio justamente da evangelização, da proclamação da palavra de Deus. E eu quero concluir, lá em 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 7. O Espírito que nos foi dado não é um espírito de covardia. O Espírito que Deus derramou na minha e na sua vida não é um espírito de covardia. Mas ele vai dizer 3 coisas. Mas de poder, amor e equilíbrio. Guarde isso no seu coração. De poder, de amor e equilíbrio. Ele nos ajuda a não focarmos em nós mesmos, mas também nos outros. E assim, temos o poder e coragem de anunciar o Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe, esse Deus gracioso, e que nós possamos fazer a nossa parte, nos encher do Espírito Santo, para proclamarmos a palavra do Senhor. E você que está aqui, que está nos assistindo, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, Deus está te chamando para o conhecê-lo. Deus está falando ao teu coração nessa hora, nesse momento, nesta manhã: vem me conhecer. Vem me conhecer. Vem me conhecer. E nós só conhecemos a Ele através de Cristo. Espírito Santo, tenha falado ao seu coração. Entregue sua vida a Jesus, porque você verdadeiramente só vai conhecer ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus santo, ao Deus poderoso, ao Deus supremo, ao Deus criador de todas as coisas, por intermédio de Cristo. Sem Cristo você não conhece o Criador.
Que Deus nos abençoe, que o seu Santo Espírito aplique a sua bendita palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.